Graça e paz a você que está nos acompanhando. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando, para a glória de Deus, um novo ano. Ontem foi o primeiro dia de 2023, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um ano cheio da graça, cheio da bondade, da misericórdia de Deus em tudo aquilo que você for fazer. E se você está aqui nos acompanhando, assistindo esse programa, nesse dia 2 de janeiro, nesse início de ano, você já está começando o ano assistindo e estudando a palavra de Deus, né? Então, que Deus possa nos dar um programa abençoado, Deus possa nos dar um programa cheio da sua graça. Nós vamos continuar a nossa série de programas sobre a doutrina da salvação. Nós iniciamos aqui uma temporada de programas falando sobre, trazendo algumas dúvidas comuns que às vezes surgem a respeito desse tema. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, e depois da morte? E depois da morte? Então a ideia é pensarmos lá na consumação da salvação, especialmente um tema ligado ao juízo de Deus, à aniquilação dos ímpios. Antes de nós começarmos a conversar sobre o tema, eu queria desafiar você que está nos acompanhando a compartilhar o link desse programa com outras pessoas. Compartilhe o link desse programa nos grupos de WhatsApp aí da sua igreja local, nos grupos da sua família, de amigos, enfim, compartilhe para que mais gente seja alcançada e abençoada com esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Amém? Vamos lá então para o nosso tema 5, é o último dessa temporada. Com esse programa nós estamos encerrando essa temporada com essas dúvidas ligadas à doutrina da salvação, tá? E depois da morte? Então, só recapitulando para aqueles que estão começando hoje a nos assistirem nessa série sobre a salvação, nós tivemos então já 4 programas nessa temporada. Nós tivemos um programa aqui em que nós falamos sobre a eleição e apresentamos o ponto de vista daqueles que seguem uma linha mais calvinista e também o ponto de vista arminiano. E o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre esse tema da eleição. E colocamos aqui o nosso ponto de vista sobre a eleição. Nós cremos em eleição, a Bíblia fala sobre isso, e cremos em eleição com base na presciência de Deus. Falamos também sobre a doutrina do galardão aqui, no segundo programa dessa temporada, né? O galardão diz respeito às recompensas que tanto justos terão, quanto também os injustos terão no final dos tempos. É uma doutrina ligada também ao processo da santificação. Então, conversamos sobre esse programa também, sobre esse tema também em um de nossos programas. Nos 2 últimos programas, nós falamos aqui sobre a doutrina da perseverança dos santos. Uma vez salvo, sempre salvo, foi o tema do 3º programa, e no último programa, apostasia, como entender esse pecado. Então, esses 2 programas, eles acabaram tratando da mesma doutrina, que é a doutrina da perseverança dos santos, tá? Então, nós decidimos separar um programa, que foi o programa da semana passada, para aprofundarmos um pouco o tema da apostasia, né? Visto o quão grave é esse pecado, diante da seriedade da apostasia, que pode levar alguém a perder a sua salvação. Então, nós separamos também aqui um tema para tratar especificamente da apostasia. E hoje, então, fechando essa série de programas, nós vamos falar um pouco sobre a aniquilação e depois da morte. E depois da morte, o que acontece com os seres humanos, tá? Bom, vamos lá. De acordo com aquilo que nós acreditamos e entendemos que é a base da Escritura Sagrada,
a morte é o fim da vida e a cessação da atividade humana na Terra. Nela, a pessoa volta ao pó. Exatamente essa foi a sentença que Deus estabeleceu para os seres humanos depois que o pecado entrou na história dos seres humanos. Gênesis 3,19 diz: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Então, como uma das consequências do pecado, o ser humano passou a experimentar a morte física. A morte física. A Bíblia também fala da morte eterna, um aniquilamento total, a segunda morte, que é, de fato, a que deve ser temida por todos nós. Mas a morte física entra como uma consequência do pecado. Nós fomos formados do pó da terra e, uma vez que o ser humano morre, ele volta ao pó, ele volta à sepultura. Ele não é levado para um estado intermediário de consciência, mas para a sepultura. É aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente, né, em alguns dos textos da Escritura. A ti eu clamo, minha rocha, não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Eu vou de novo, Salmo 28, verso 1. A ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferentes. Responda-me, Senhor, porque eu estou clamando a ti. Se você permanecer calado, se o Senhor permanecer calado, eu serei como aqueles que descem a cova, né? Exatamente porque aqueles que descem a cova cessaram os pensamentos, cessaram as maquinações. Quem está na cova não está clamando. A cova não pode clamar. Os que estão na cova não podem louvar, né? Porque a morte é o fim da existência. A morte é a cessação da existência. O pó volta ao pó. E nesse estado, o ser humano permanece inconsciente por tempo indeterminado, aguardando o dia da sua ressurreição. Justos e injustos vão para a sepultura. Esse destino que nós estamos falando aqui não é um destino pós-morte apenas para justos. É um destino de justos e também de injustos. Todos vão para o mesmo lugar. Jesus disse que é dos sepulcros que os mortos ressurgirão. Isso aqui é muito importante nesse texto de João, capítulo 5, versículo 28, quando Jesus fala da ressurreição. Não fiquem admirados com isso, pois chegará a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então perceba que Jesus diz que uma vez que as pessoas morrem, todas elas ressuscitarão. Ressuscitarão para a vida, ressuscitarão para condenação eterna. E de onde é que essas pessoas serão chamadas? Elas serão chamadas dos túmulos. Perceba que na mente de Jesus, né, porque Jesus ele está levando em conta aqui o testemunho da Escritura Sagrada como um todo. Na mente de Jesus, as pessoas que morreram, elas não estão em nenhum lugar, né, num estado intermediário de consciência, né, não tem os salvos no céu, diante de Deus, no paraíso, e aqueles que morreram longe do Senhor, num tipo de inferno, sendo torturado ou queimado. Ambos estão na sepultura. Ambos estão na sepultura. Essa ideia não é uma ideia bíblica. Seria até estranho, né? Estranho pensar, né, alguém que já está diante de Deus, no paraíso, experimentando delícias, de repente ter que sair de lá, né? Enfim, é um tanto quanto
estranho, né? Alguém também que, em tese, né, se estivesse no inferno sendo condenado, sendo torturado, Jesus dizer que vai ressuscitar para ser condenado. Mas peraí, mas já não estava condenado? A pessoa já não estava sendo castigada no inferno? Então ela vai ressuscitar para ser condenada de novo, né? Para ser castigada de novo? Então é estranho pensar nisso. Na mente de Jesus e é o testemunho da Escritura Sagrada, quando as pessoas morrem, as pessoas elas voltam para o pó, elas vão para a sepultura e ali ficam nesse estado até o dia da ressurreição, ou para a vida, ou a ressurreição para a condenação. Ímpios e justos estarão na sepultura quando Jesus voltar a essa terra segunda vez. E é de lá que ele vai chamar essas pessoas novamente para a vida, da sepultura. É por isso que a Bíblia compara também a morte como um sono. A Bíblia compara a morte com um sono. Se você der uma olhada nesse texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, é assim que o apóstolo Paulo trata a morte, né? Ele fala daqueles que dormiram, né? Irmãos, versículo 13 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então, percebe que Paulo está chamando aqueles que morreram como os que estão dormindo, porque a figura do sono é uma figura que é atribuída na Escritura Sagrada para a morte. Tá? Então, sono é a cessação de atividade. A pessoa que morre, ela não faz mais projetos, ela não pensa, não arquiteta, sua memória permanece no esquecimento. A figura do sono sugere, então, que ao morrer, a pessoa fica sem consciência. Ela está dormindo, aguardando ser acordada. Quando ela será acordada? Ela será acordada por Jesus um dia. Todos serão acordados por Jesus um dia. Os justos, por ocasião do seu regresso, os ímpios, depois do milênio. Mas todos serão acordados por Jesus um dia. Todos que estão no sono da morte nesse momento e os que ainda experimentarão a morte, né? Apenas aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus não experimentarão a morte. Os justos, melhor dizendo, porque os injustos vão experimentar, né, nessa ocasião e ressuscitarão 1000 anos depois, né, todos os ímpios para serem condenados. Mas todos experimentarão a morte, né, com exceção dos justos que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. E todos serão acordados por Jesus desse sono, em ocasiões diferentes, mas serão acordados por Jesus. E enquanto não são acordados, estão nesse estágio intermediário, que não é um estágio de inconsciência. Veja que Isaías 38:18 diz: a sepultura não pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Exatamente porque estão dormindo, entraram num estágio de inconsciência, né? Foram para a sepultura e estão agora aguardando a ressurreição. Então, nós não temos na Escritura Sagrada essa ideia de seres humanos estando ou no céu ou no inferno. Exatamente por isso é que Paulo vai dizer para os cristãos de Tessalônica, no capítulo 4, que eles devem consolar-se uns aos outros com a esperança da ressurreição dos mortos. Isso aqui eu acho fantástico. Isso aqui eu acho fantástico porque aqueles que defendem que um cristão, quando morre, ele já está diante de Deus, né? Ele já foi para o paraíso, ele já foi para a presença de Deus, né? Esse é o lugar de bem-aventurança do cristão. E é até comum para cristãos que creem assim, se você já participou de um culto fúnebre, de alguma pessoa que morreu, de uma denominação que tem essa crença, é comum, né? Consolarem-se uns aos outros, é comum as palavras de consolo serem essa. Não, mas ele já está diante de Deus, ele já está muito melhor do que a gente, porque ele já está diante de Deus. Né? Só que não é assim que a Bíblia Sagrada diz que a gente tem que consolar uns aos outros.
Não é assim. Se fosse verdade que uma pessoa morreu e estava diante de Deus, talvez essas palavras fizessem sentido. Talvez a Bíblia Sagrada tivesse que colocar mesmo ali, que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras, dizendo, não, fica tranquilo, porque ele já está diante de Deus, ele já está desfrutando das delícias, né, da presença de Deus. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros com a esperança da ressurreição. Da ressurreição. Por quê? Porque na mente dos autores bíblicos, quem morreu está dormindo. Quem morreu está dormindo. Quem morreu está numa condição pior do que nós. Pior do que nós. Porque agora cessou a atividade. Morto. Ele não planeja mais. Morto. Ele não pode brincar com os filhos. Morto. Ele não pode abraçar um familiar. Né? Cessaram as atividades. Morto. Não pode saborear uma boa refeição, está morto aguardando a volta do Senhor Jesus. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Os que dormiram em Cristo serão ressuscitados. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Por que Paulo pede para consolar com essas palavras? Exatamente porque essa é a cosmovisão bíblica. Nós acreditamos que as pessoas que morreram estão dormindo e um dia ressuscitarão por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, na hora de consolar alguém que perdeu um ente querido, essas são as suas palavras. Console com a esperança da ressurreição. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O outro texto de Jesus que nós já lemos, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Eu queria ler ainda esse outro texto de Paulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 18. Paulo está falando nesse capítulo sobre a ressurreição. E ele tem gente lá na igreja de Corinto que não acredita mais na ressurreição. Gente que está duvidando que a ressurreição dos mortos acontecerá. E é muito interessante porque Paulo, ele vai dizendo, né, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados, porque a ressurreição de Jesus é a base para a nossa justificação. Então, se Jesus não ressuscitou, então nós não fomos justificados e nós permanecemos em pecado. É o que Paulo diz. E ele diz assim, e neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Preste atenção nisso aqui. Pessoas que ainda têm dúvidas a respeito dessa doutrina e que acham que a pessoa que morreu, ela já está com Deus, ela já está com Jesus, né? O cristão que morreu já está com Jesus. Olha o que Paulo diz. Se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo, isto é, os que morreram, os cristãos que morreram, os cristãos genuínos que morreram, estão perdidos. Estão perdidos. Por quê? Por que Paulo diria isso se essas pessoas que morreram em Cristo já estão com Deus? Já estão na presença de Deus? Por que Paulo diria que eles estão perdidos se não há ressurreição dentre os mortos? Então perceba que a esperança do cristão é a ressurreição. Diante da realidade da morte, a esperança é a ressurreição. É isso que a Bíblia diz, porque enquanto não ressuscitar, a pessoa permanece dormindo, a pessoa permanece num estado ali de não existência, aguardando a ressurreição dos mortos. A posição cristã tradicional sobre o destino dos mortos defende que logo após esse inglório acontecimento, os que creram em Jesus, vão diretamente para a presença de Deus em espírito, e os outros, os que não creram em Cristo, vão para o inferno, também em espírito, experimentar algum tipo de castigo ou tormento, né? Então essa
é a posição tradicional. Segundo essa visão, ambos os grupos de pessoas, por ocasião da volta de Jesus, ressuscitarão para que o espírito e o corpo sejam novamente reunificados, né? O primeiro grupo para viver para sempre com o Senhor e o segundo para receber a sentença de ficar queimando por toda a eternidade. Então eles estariam o espírito agora no céu ou no inferno e a ressurreição era só seria apenas para reunificar novamente espírito e corpo, né? Ou para viver com Deus para sempre, ou para ser torturado ou queimado eternamente agora também com a realidade do corpo, né? Então é assim que é defendido, é a defesa que se faz, né, sobre o destino dos mortos, que, como a gente já tem apresentado aqui, não coincide com aquilo que a Escritura Sagrada diz, com aquilo que a Escritura Sagrada apresenta. A Igreja Católica Romana tem ainda há um terceiro estado, né? Eles falam também sobre o purgatório. O catecismo da Igreja ensina que o purgatório é a purificação final dos eleitos. É um estado no qual as almas daqueles que faleceram passam por um processo de purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É a ocasião final que Deus dá às pessoas de se habilitarem para a comunhão plena com Ele. Assim, o purgatório é a última conversão na morte. Então, segundo a Igreja Católica, as pessoas ou elas estão no céu, no inferno, uma vez que morreram, no céu, no inferno ou no purgatório. Então, o purgatório é esse lugar onde esses pecadores estão ali para terminar a purificação para que eles possam chegar ao céu. É positivo, de alguma maneira, o purgatório, né? Quem vai para o purgatório, porque se a pessoa foi para o purgatório, né, na mentalidade católica, é porque é um salvo, é um filho de Deus que precisa ainda ser purificado de algum pecado, de alguma questão. Então, ele vai ser purgado para depois chegar até o céu, até a realidade do céu. Tá? Mas, biblicamente, será possível mesmo existir um purgatório? Onde está escrito na Bíblia Sagrada que existe purgatório, né? Que as pessoas elas irão para um purgatório algum dia. Será que isso pode ser defendido biblicamente? Bom, quais são as bases que a Igreja Católica usa? A Igreja Católica ela vai usar uma das bases, é um texto de um livro apócrifo, né, que é 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 44. Esse texto diz o seguinte: fez uma coleta entre os seus homens que ascendeu a 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados, belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. E se ele tinha expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado. Então veja, esse texto de Macabeus fala de alguém oferecendo sacrifícios, né, dando uma oferta para tirar pecados de alguém que já morreu. Então seria uma oferta de sacrifício em favor dos mortos para que os seus pecados fossem perdoados. Então, esse é um dos textos que é usado para construir essa ideia do purgatório. Você tem um purgatório e é possível que pessoas aqui na Terra orem por esses mortos para que os seus pecados sejam purificados, ofereçam sacrifícios para que os seus pecados sejam purificados. Inclusive, esse argumento, essa ideia do purgatório foi muito usado ali no contexto da Reforma Protestante, onde as indulgências eram vendidas, né, onde as pessoas pagavam indulgências para ter o perdão dos seus pecados e pagavam também indulgências, né, para o perdão de pecados das pessoas que já haviam falecido, das pessoas que já haviam morrido, né? E elas podiam pagar, inclusive, para elas mesmas, elas já poderiam pagar adiantadas, né? Se fossem para o purgatório, já tinha ali o sacrifício pago, né, pelo pecado que ela haveria de cometer. Pois bem, então, a Igreja Católica utiliza esse texto apócrifo, utiliza também Mateus 12, 32, é o texto que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que quem blasfema contra o Espírito não pode ser perdoado nem nessa vida e nem
no porvir. Então eles usam essa expressão aqui, perdão no porvir, né, para dizer que então é possível ser perdoado na vida futura. Então, para construir essa ideia de purgatório. E também 1 Coríntios 3,15, quando Paulo fala de ser salvo pelo fogo, de gente que vai ser salvo pelo fogo, que não vai ter obra nenhuma. Então eles vão dizer que esse salvo pelo fogo é essa pessoa que está lá no purgatório, né? É como se essa expressão fosse uma referência ao purgatório. Por que a gente rejeita essa doutrina? Simples. A base principal é um texto apócrifo. O texto apócrifo, de fato, fala de gente oferecendo sacrifício para o perdão de pecado de morte. Mas é um texto apócrifo. Esse texto nós não consideramos autoritativo para a igreja. Ele não faz parte do cânon dos textos que nós reconhecemos como nossa única regra de fé e de prática, de conduta. Os textos bíblicos utilizados, né, o de Mateus e de 1 Coríntios, eles são forçados, eles são tirados do contexto. É óbvio que esses textos, tanto de Mateus quanto de 1 Coríntios, não dizem respeito a purgatório. Na verdade, ali em Mateus capítulo 12 é uma expressão de Jesus para dizer que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca poderá ser perdoado, né? É um pecado imperdoável, né? Nunca, nem nessa era, nem numa porvir, né? Nunca essa pessoa vai experimentar o perdão por esse pecado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o texto não quer não quer fazer sugestão que na era por vir alguém pode ser perdoado por outro tipo de pecado. Enfim, é toda uma construção que desconsidera completamente o contexto dos textos bíblicos, até o de 1 Coríntios 13 e 15 também. É óbvio que esse texto não está falando nada de purgatório, né? Salvo pelo fogo ali. Não tem absolutamente nada a ver com um lugar hoje chamado purgatório, onde as pessoas estão sendo purificadas dos seus pecados. E por que nós não cremos nessa doutrina também? Porque esse conceito de purgatório implica salvação por obras, o que é contrário ao testemunho bíblico. Então, por que essas pessoas estão lá? Porque elas ainda precisam ser purificadas. Então, assim, a salvação não é com base no que Cristo fez, é com base no que nós fazemos. Então, a gente começa a fazer aqui e termina depois no purgatório se não conseguir fazer tudo que precisa ser feito para a salvação aqui. Então, assim, é muito estranha essa ideia e contraria o princípio bíblico da salvação pela graça. E é óbvio que nós não abraçamos essa doutrina por considerarmos que essa doutrina é herege, uma doutrina que atenta contra os princípios da Escritura Sagrada. Então, nós não abraçamos essa ideia, esse conceito de purgatório. Mas o que está por trás, tanto da ideia de que os salvos em espírito eles já estão diante de Deus, os ímpios em espírito estão no inferno, e até da Igreja Católica, a própria ideia do purgatório, né, de ser purgado e que depois vai ressuscitar também. O que está por trás de todas essas ideias? Por trás está a concepção de que a alma é imortal. Existe toda essa defesa porque parte-se do pressuposto de que o ser humano tem uma alma imortal. Então, mesmo com a morte física, a alma imortal permanece. Então, precisa colocar essa alma em algum lugar. E aí começam a surgir essas teorias, né? Porque o ser humano teria essa alma imortal que sobrevive após a morte física. Mas é óbvio que não dá para defender isso à luz da Escritura Sagrada, como nós temos dito aqui. De acordo com Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a alma é a totalidade do ser. É a totalidade do ser. Gênesis 2, versículo 7 diz que o ser humano foi criado do pó da terra e que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele tornou-se uma alma vivente. Então a alma é a totalidade do ser. A alma é essa fusão entre corpo e espírito. Então ele tornou-se uma alma. Então a alma não diz respeito a essa entidade imaterial que sobrevive após a morte física. Isso é a definição do dicionário Aurélio. Se você pegar um dicionário da língua portuguesa e procurar lá pelo verbete alma, você vai ter essa definição, mas essa não é a definição bíblica. Essa não é a definição à luz da teologia, à luz da cosmovisão cristã.
Então essa definição está equivocada, essa definição do dicionário. E não é o que a gente defende ou acredita. Tá? Então a alma diz respeito à totalidade do ser. Algumas vezes na Escritura Sagrada, né, nós temos lá no Pentateuco, quando Jacó desce para o Egito junto com a sua família, então 70 almas desceram ao Egito, 70 pessoas. No Pentecostes, depois da pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. 3.000 pessoas, porque a alma é a totalidade do ser. Quando se fala de concepção do ser humano, a alma diz respeito à totalidade do ser. A alma é usada com outros sentidos na Bíblia Sagrada, ela é usada com outros sentidos também. Mas quando diz respeito à concepção do ser humano, a composição do ser humano, melhor dizendo, a alma diz respeito à totalidade do ser. O ser humano é a fusão entre corpo e espírito, corpo e fôlego de vida. E essa fusão gera uma alma vivente. E quando acontece a cisão entre corpo e espírito, entre corpo e fôlego de vida, acontece a morte. E aí nós temos a alma morrendo, né? Inclusive a gente tem essa mesma ideia no livro do profeta Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre, a alma não é imortal, porque quando acontece a cisão entre o corpo e o fôlego de vida, aí nós temos a morte. Então, a alma não é imortal. Infelizmente, essa é uma doutrina que foi tirada da filosofia grega, foi muito influenciado pela filosofia grega e acabou entrando no cristianismo nos séculos, décadas seguintes ali ao primeiro século e até hoje muitos cristãos acabam defendendo essa doutrina que é uma doutrina grega. Tem muito mais a ver com a filosofia grega do que com a teologia bíblica. Quanto à ideia de que os ímpios, depois da ressurreição do corpo e do juízo final, vão novamente para o inferno, onde vão ser queimados perpetuamente, nós também não concordamos, porque não existe nenhum lugar chamado inferno, esse lugar de fogo chamado inferno hoje, onde pessoas são lançadas lá e estão sendo queimadas agora e serão queimadas depois também por toda a eternidade. A palavra hebraica, que às vezes é traduzida por inferno, é a palavra Sheol, e a palavra grega é a palavra Hades. Então, essas duas palavras que às vezes são traduzidas por inferno nas nossas Bíblias, elas dizem respeito à sepultura, ao destino imediato de quem morre, e não a um lugar de fogo, onde as pessoas estão sendo queimadas e torturadas. Então, é até um perigo isso, porque os tradutores da Bíblia traduzem as palavras por inferno, e aí se você pega, aí alguém tem um dicionário da língua portuguesa, vai lá no dicionário, vai no verbete inferno, procura lá, e aí o verbete inferno vai falar de um lugar de fogo, de um lugar de castigo, né, onde os ímpios estão, e aí tem uma noção equivocada a respeito da Escritura Sagrada. Então, esse lugar não existe. Não. Jesus falou sobre pessoas serem jogadas no Guiena no futuro, jogadas no Guiena para serem destruídas. Ele falou sobre isso. O Guiena como um lugar que representa, né, o lugar de castigo, o lugar de aniquilação. Ele falou sobre isso, mas é para o futuro. Não existe hoje nenhum inferno de fogo. E Jesus usou a imagem do Guiena, porque o Guiena era um lugar que tinha ali mesmo nas proximidades de Jerusalém, onde lixo era jogado e constantemente havia fogo nesse lugar. Então ele usou esse lugar como símbolo do futuro, onde os ímpios também serão queimados, serão destruídos, serão aniquilados. Mas hoje não existe um lugar chamado inferno com chamas de fogo, onde as pessoas são jogadas, e nem existirá esse lugar no futuro também, porque é bem da verdade, o lago de fogo e enxofre, que é a metáfora para a segunda morte no Apocalipse, não é um lugar que vai ser criado e as pessoas serão jogadas lá. Você tem fogo como sendo, né, um instrumento por meio do qual Deus vai exercer juízo e destruir todos os ímpios ali no final dos tempos. A Bíblia diz que os ímpios serão aniquilados, ao invés de ficarem queimando para todo sempre. A palavra eterno
que nós temos no Novo Testamento é a tradução do grego aionios, termo que muitas vezes é usado para se referir não à duração de algo, mas aos seus resultados. Então, Sodoma e Gomorra foram queimadas e sofreram a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Então, fogo eterno não é um fogo que dura para sempre. É como se o fogo estivesse queimando até hoje lá em Sodoma e Gomorra. Mas o fogo, ele produziu um resultado com efeitos permanentes. Essa é a ideia do fogo eterno. É um fogo que vai produzir resultados permanentes, né? Quando os ímpios sofrerem a pena do fogo eterno, eles serão queimados definitivamente, aniquilados definitivamente. Tá? E aí, uma questão que é importante ser colocada também, é a linguagem que a Bíblia usa para falar do aniquilamento. A aniquilação dos ímpios é uma verdade que a gente não pode menosprezar. Até João 3,16, que é o texto mais famoso da Escritura Sagrada, fala lá de perecer. Quem não crê, perecerá. Então, a ideia de ser destruído, né? Então, nós temos esse vocabulário de destruição sendo usado várias vezes na Bíblia para falar sobre o destino dos ímpios. Os ímpios vão ser consumidos, devorados, perecerão. Então não faz sentido todo esse vocabulário de destruição se eles vão ficar vivos e queimando, né, sendo torturados por toda a eternidade. Então eles vão ser destruídos, consumidos, perecerão, ou vão ficar vivos sendo torturados por toda a eternidade. Então parece que a Bíblia Sagrada fala deles sendo destruídos mesmo. É muito mais interessante a ideia do aniquilacionismo. O Edwards e o Stott dizem que é muito interessante esse argumento deles, porque eles dizem assim, que os crentes são aqueles que estão sendo salvos. A Bíblia apresenta assim os crentes, né? Roi, sozomenoi. São aqueles que estão sendo salvos. Os ímpios, por sua vez, são aqueles que estão perecendo. Você tem ali roi, apolimenoi. Eles são os que estão perecendo. Então, salvos, os cristãos estão sendo salvos, os ímpios estão perecendo. Então, você tem os textos bíblicos. Aí, é difícil imaginar um processo perpétuo de perecer, porque os salvos estão sendo salvos e um dia serão salvos de maneira definitiva. Nós estamos no processo e um dia seremos definitivamente salvos por ocasião da volta de Jesus. E os ímpios? Eles estão perecendo e nunca perecerão? E nunca vai terminar esse processo deles? Eles nunca perecerão por completo? Então parece não fazer muito sentido. Assim como os salvos, um dia a salvação deles vai se concretizar de maneira definitiva, no que diz respeito aos ímpios, esse perecimento deles também um dia se concretiza de maneira definitiva. E um dia eles perecerão. Isto é, serão aniquilados, né, de maneira definitiva. Tá? Nós fizemos uma série de programas, Texto e Contexto, sobre a mortalidade da alma. E, inclusive, nós explicamos alguns textos polêmicos da Escritura Sagrada sobre esse tema. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, convido você a procurar aí na playlist do programa Texto e Contexto e encontrar essa playlist dessa série sobre a mortalidade da alma, em que a gente explora um pouco mais esse tema. Eu quero terminar, para a gente orar, dizendo, então, à luz do que a gente acabou de estudar, a morte é uma encruzilhada. Não existe estado intermediário e consciente, nem para justo, nem para injusto. Todos os que morreram estão aguardando o dia da ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a vergonha e desprezo eterno. Eles estão aguardando num estado de inconsciência. Um dia, esses que dormem serão chamados por Jesus, serão acordados por Jesus do seu sono. Os que abraçaram Cristo como Senhor ressuscitarão para a vida. Aqueles que desprezaram Jesus, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, aqueles que se apostataram, eles ressuscitarão para serem condenados. Eles ressuscitarão para serem aniquilados, ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Diante dessa verdade da Escritura Sagrada, eu queria convidar você a orar nesse momento, a pedir graça de Deus sobre a sua vida e a orar por aquelas pessoas que você sabe que de repente estão caminhando para um caminho de morte. Para que Deus tenha misericórdia dela, para que ela seja salva, para que Deus use você, use outra pessoa, use circunstâncias, para que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade. Uma vez que a morte acontece, não há mais o que ser feito. Uma vez que a pessoa morreu, ela vai ser acordada, ou para a vida, ou para a vergonha e desprezo eterno.
não tem como fazer sacrifício por quem morreu, não tem como orar pelo perdão de quem morreu. A morte é essa encruzilhada. Então, enquanto há vida, há possibilidades. E eu queria desafiar você a orarmos, então, nesse momento, para a gente concluir o programa de hoje. Senhor, nós estamos finalizando esse programa, meu Deus. Finalizando esse estudo sobre a aniquilação, esse estudo sobre o castigo dos ímpios, à luz daquilo que a Escritura Sagrada apresenta para a gente. É o início de um novo ano, Deus, e à luz desse estudo, nós suplicamos para o Senhor que o Senhor nos ajude a vivermos para a Tua glória enquanto nós tivermos vida, e que o Senhor nos ajude também, Deus, a nos comprometermos ainda mais com a proclamação do Teu Evangelho. Talvez, Deus, eu tenha hoje apresentado esse estudo para pessoas que têm familiares, para pessoas que têm amigos, que estão longe do Senhor, longe da Sua vontade, longe do Teu Evangelho, e que estão, infelizmente, caminhando para o perecimento final. Hoje eles estão perecendo e perecerão de maneira definitiva um dia. Senhor, usa a nossa vida. Se nós ainda não falamos para essas pessoas, se nós ainda não tivemos coragem de proclamar o Evangelho para essas pessoas, use a nossa vida para alertá-las, meu Pai, desse destino terrível e para falar para elas do Evangelho de Jesus que produz vida, que transforma vidas. Usa cada um de nós, Senhor, para proclamarmos e nos comprometermos ainda mais com o Teu santo e poderoso Evangelho, Jesus. E que a gente, nessa oportunidade também, a gente louve o Teu nome, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela ressurreição dos mortos, por essa esperança. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração, Senhor. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Se eu estou falando para pessoas que perderam entes queridos, um dia eles ressuscitarão para a glória de Deus e nós estaremos todos juntos para louvarmos o nome de Jesus, para estarmos com o Senhor Jesus e para vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Te agradecemos por essa esperança no nosso coração, meu Pai. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto, o último dessa série sobre a doutrina da salvação. Que Deus possa continuar guardando a sua vida, a sua família. Quando nós retornarmos com o programa Texto e Contexto, será uma nova série, então prepare-se aí, né? E nós estamos preparando aí um conteúdo bem interessante para voltarmos com essa nova série de programas Texto e Contexto. Deus abençoe mais uma vez, feliz ano novo para você e para sua família e continue firme aí na programação da TV Viva Promessa.